Capítulo 13. À proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Delporto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e 3 outros italianos estiveram em risco de vida. O número dos hóspedes crescia, os casulos subdividiam-se em cubículos do tamanho de sepulturas, e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador. Uma família, composta de mãe viúva e 5 filhas solteiras, das quais destas a mais velha tinha 30 anos e a mais moça 15, veio ocupar a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua, germinava outro cortiço ali perto, o Cabeça de Gato. Figurava como seu dono um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha, por decoro social, aparecer em semelhante gênero de especulações. E João Romão, estalando de raiva, viu que aquela nova república da miséria prometia ir adiante e ameaçava fazer-lhe a sua perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo, disposto à luta, e começou a perseguir o rival por todos os modos, peitando fiscais e guardas municipais, para que o não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias. Enquanto pela Sorrelfa plantava no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido, que os incompatibilizava com a gente do Cabeça de Gato. Aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua, que ali se não admitiam meias medidas a tal respeito. Ali, ou bem peixe ou bem carne. Nada de embrulho. É inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo, não tardando que entre os moradores das 2 estalagens rebentasse uma tremenda rivalidade, dia a dia gravada por pequenas brigas e rezingas, em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa. No fim de pouco tempo os 2 partidos estavam já perfeitamente determinados. Os habitantes do Cabeça de Gato tomaram por alcunha o título do seu cortiço, e os de São Romão, tirando o nome do peixe que a Bertoleza mais vendia à porta da taverna, foram batizados por Carapicus. Quem se desse com um carapicu não podia entreter a mais ligeira amizade com um Cabeça de Gato. Mudar-se alguém de uma estalagem para outra era renegar ideias e princípios e ficava apontado a dedo, denunciar a um contrário o que se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto, era cometer traição tamanha, que os companheiros a puniam a pau. Um vendedor de peixe, que caiu na asneira de falar a um Cabeça de Gato a respeito de uma briga entre a machona e sua filha, a das Dores, foi encontrado quase morto perto do cemitério de São João Batista. Alexandre, esse então não cochilava com os adversários, nas suas partes policiais figurava sempre o nome de um deles pelo menos, mas entre os próprios polícias havia adeptos de um e de outro partido. O urbano que entrava na venda do João Romão tinha escrúpulo de tomar qualquer coisa ao balcão da outra venda. Em meio do pátio do Cabeça de Gato arvorara-se uma bandeira amarela, os carapicus responderam logo levantando um pavilhão vermelho. E as 2 cores olhavam-se no ar como um desafio de guerra. A batalha era inevitável. Questão de tempo. Firmo, assim que se instaurara a nova estalagem, abandonou o quarto na oficina e meteu-se lá de súcia com o Porfiro, apesar da oposição de Rita, que mais depressa o deixaria a ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço. Daí nasceu certa ponta de discórdia entre os 2 amantes, as suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis. A baiana, por coisa alguma desta vida, poria os pés no Cabeça de Gato e o Firmo achava-se, como nunca, incompatibilizado com os carapicus. Para estarem juntos tinham encontros misteriosos num caloje de uma velha miserável da rua de São João Batista, que lhe cedia cama mediante esmolas. O capoeira fazia questão de ficar no Cabeça de Gato, porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse. De resto, Jerônimo não estava morto e, uma vez bem curado, podia vir sobre ele com gana. No Cabeça de Gato, o Firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de Malta. Era querido e venerado,
Os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem, sabiam-lhe de cor a legenda rica de façanhas e vitórias. O Porfiro secundava-o sem lhe disputar a primazia, e estes dois, só por si, impunham respeito aos carapicus, entre os quais, não obstante, havia muito boa gente para o que desse e viesse. Mas ao cabo de 3 meses, João Romão, notando que os seus interesses nada sofriam com a existência da nova estalagem, até pelo contrário, lucravam com o progressivo movimento de povo que se ia fazendo no bairro, retornou à sua primitiva preocupação com o Miranda, única rivalidade que verdadeiramente o estimulava. Desde que o vizinho surgiu com o baronato, o vendeiro transformava-se por dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado defronte da venda, a ler jornais. Depois deu para sair a passeio, vestido de casimira, calçado e de gravata. Deixou de tosquiar o cabelo à escovinha, pôs a barba abaixo, conservando apenas o bigode, que ele agora tratava com brilhantina todas as vezes que ia ao barbeiro. Já não era o mesmo lambuzão. E não parou aí, fez-se sócio de um clube de dança e, 2 noites por semana, ia aprender a dançar, começou a usar relógio e cadeia de ouro, correu uma limpeza no seu quarto de dormir, mandou soalhá-lo, forrou-o e pintou, comprou alguns móveis em segunda mão, arranjou um chuveiro ao lado da retrete, principiou a comer com guardanapo e a ter toalha e copos sobre a mesa, entrou a tomar vinho, não do ordinário que vendia aos trabalhadores, mas de um especial que guardava para seu gasto. Nos dias de folga atirava-se para o passeio público depois do jantar ou ia ao Teatro São Pedro de Alcântara assistir aos espetáculos da tarde, do Jornal do Comércio, que era o único que ele assinava havia já 3 anos e tanto. Passou a receber mais 2 outros e a tomar fascículos de romances franceses traduzidos, que o ambicioso lia de cabo a rabo, com uma paciência de santo, na doce convicção de que se instruía. Admitiu mais 3 caixeiros, já não se prestava muito a servir pessoalmente a negralhada da vizinhança, agora até mal chegava ao balcão. E em breve o seu tipo começou a ser visto com frequência na Rua Direita, na Praça do Comércio e nos bancos, o chapéu alto derreado para a nuca e o guarda-chuva debaixo do braço. Principiava a meter-se em altas especulações, aceitava ações de companhias de títulos ingleses e só emprestava dinheiro com garantias de boas hipotecas. O Miranda tratava-o já de outro modo, tirava-lhe o chapéu, parava risonho para lhe falar quando se encontravam na rua, e às vezes trocava com ele 2 dedos de palestra à porta da venda. Acabou por oferecer-lhe a casa e convidá-lo para o dia de anos da mulher, que era daí a pouco tempo. João Romão agradeceu o obséquio, desfazendo-se em demonstrações de reconhecimento, mas não foi lá. Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo, essa, em nada absolutamente, participava das novas regalias do amigo, pelo contrário, à medida que ele galgava posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. Começou a cair em tristeza. O velho Botelho chegava-se também para o vendeiro, e ainda mais do que o próprio Miranda. O parasita não sai agora depois do almoço para sua prosa na charutaria, nem voltava à tarde para o jantar, sem deter-se um instante à porta do vizinho ou, pelo menos, sem lhe gritar lá de dentro: então, seu João, isso vai ou não vai? E tinha sempre uma frase amigável para lhe atirar cá de fora. Em geral o taverneiro acudia a apertar-lhe a mão, de cara alegre, e propunha-lhe que bebesse alguma coisa. Sim, João Romão já convidava para beber alguma coisa. Mas não era a loa que o fazia, que aquele mesmo não metia prego sem estopa. Tanto assim que uma vez, em que os dois saíram à tardinha para dar um giro até a praia, Botelho, depois de falar com o costumado entusiasmo do seu belo amigo barão e da virtuosíssima família deste, acrescentou com o olhar fito: aquela pequena é que lhe estava a calhar, seu João,
Como? Que pequena? Ora, morda aqui. Pensa que já não dei pelo namoro. Maga não. O vendeiro quis negar, mas o outro atalhou. É um bom partido, é. Excelente menina, tem um gênio de pomba, uma educação de princesa, até o francês sabe. Toca piano como você tem ouvido, canta o seu bocado, aprendeu desenho, muito boa mão de agulha. E abaixou a voz e segredou grosso no ouvido do interlocutor. Ali, tudo aquilo é sólido. Prédios e ações do banco, você tem certeza disso? Já viu? Já. Palavra de honra. Calaram-se um instante. Botelho continuou depois. O Miranda é bom homem, coitado. Tem lá as suas fumaças de grandeza, mas não o podemos criminar, são coisas pegadas da mulher. No entanto, acho com boas disposições a seu respeito, e, se você souber levá-lo, apanha-lhe a filha, ela talvez não queira, qual o quê? Pois uma menina daquelas, criada a obedecer aos pais, sabe lá o que é não querer? Tenha você uma pessoa, de intimidade com a família, que de dentro empurre o negócio e verá se consegue ou não. Eu, por exemplo. Ah! Se você se metesse nisso, que dúvida! Dizem que o Miranda só faz o que você quer, dizem com razão. E você está resolvido a protegê-lo? Sim, de certo, neste mundo estamos nós para servir uns aos outros. Apenas, como não sou rico, isso é dos livros. Arranje-me você o negócio e não se arrependerá, conforme, creio que não me supõe um velhaco, pelo amor de Deus. Sou incapaz de semelhante sacrilégio. Então, sim, em todo o caso falaremos depois, com o mais vagar. Não é sangria desatada. E desde então, com efeito, sempre que os dois se pilhavam a sós discutiam o seu plano de ataque à filha do Miranda. Botelho queria 20 contos de réis, e com papel passado a prazo de casamento, o outro oferecia 10. Bom. Então não temos nada feito, resumiu o velho. Trate você do negócio só por si, mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente. Compreende? Quer dizer que me fará guerra, valha-me Deus, criatura. Não faço guerra a ninguém. Guerra está você a fazer-me, que não me quer deixar comer uma migalha da bela fatia que lhe vou meter no papo. O Miranda hoje tem para mais de 1000 contos de réis. Agora, fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil, como lhe parece talvez, paciência. O barão há de sonhar com um genro de certa ordem. Há algum deputado, algum homem que faça figura na política aqui da terra? Não. Melhor seria um príncipe, e mesmo a pequena tem um doutorzinho de boa família, que lhe ronda muito a porta. E ela, ao que parece, não lhe faz má cara, Nesse caso é deixá-los lá arranjar a vida. É melhor, é. Creio até que com ele será mais fácil qualquer transação, então não falemos mais nisso. Está acabado. Pois não falemos. Mas no dia seguinte voltaram à questão, homem. Disse o vendeiro, para decidir, dou-lhe 15. 20. 20, não. Por menos não me serve. E eu 20 não dou. Nem ninguém o obriga. Adeuzinho. Até mais ver. Quando se encontraram de novo, João Romão riu-se para o outro, sem dizer palavra. O botelho, em resposta, fez um gesto de quem não quer intrometer-se com o que não é da sua conta. Você é o diabo. Faceteou aquele, dando-lhe no ombro uma palmada amigável. Então não há meio de chegarmos a um acordo, 20. E, caso esteja eu pelos 20, posso contar que, caso meu nobre amigo se decida pelos 20, receberá do barão um chamado para lá ir jantar ao primeiro domingo. Aceita o convite, vai, e encontrará o terreno preparado.
Pois seja lá como você quer. Mais vale um gosto do que 4 vinténs. O Botelho não faltou ao prometido. Dias depois do contrato selado e assinado, João Romão recebeu uma carta do vizinho, solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele mais a família. Ah! Que revolução não se feriu no espírito do vendeiro! Passou dias a estudar aquela visita, ensaiou o que tinha que dizer, conversando sozinho defronte do espelho do seu lavatório. Afinal, no dia marcado, banhou-se em várias águas, areou os dentes até fazê-los bem limpos, perfumou-se todo dos pés à cabeça, escanhoou-se com esmero, aparou e bruniu as unhas, vestiu-se de roupa nova em folha, e às 4:30 da tarde apresentou-se, risonho e cheio de timidez, no espelhado e pretensioso salão de Sua Excelência. Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde seus grandes pés, afeitos por toda a vida à independência do chinelo e do tamanco, se destacavam como um par de tartarugas, sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe embagada pela fronte e pelo pescoço, nem que se o desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol. As suas mãos vermelhas e redondas gotejavam, e ele não sabia o que fazer delas, depois que o barão, muito solícito, lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva. Arrependia-se já de ter lá ido. Fique a gosto, homem! Bradou-lhe o dono da casa. Se tem calor, venha antes aqui para a janela. Não faça cerimônia. Ó Leonor! Traz o vermute. Ou o amigo prefere tomar um copinho de cerveja? João Romão aceitava tudo, com sorrisos de acanhamento, sem ânimo de arriscar palavra. A cerveja fê-lo suar ainda mais, e quando apareceram na sala Dona Estela e a filha, o pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhado que se via por 2 vezes escorregou, e numa delas foi apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios. A cadeira afastou-se e ele quase vai ao chão. Zulmira riu-se, mas disfarçou logo a sua hilaridade pondo-se a conversar com a mãe em voz baixa. Agora, refeita nos seus 17 anos, não parecia tão anêmica e deslavada, vieram-lhe os seios e engrossaram-lhe o quadril. Estava melhor assim. Dona Estela, coitada! É que se precipitava, a passos de granadeiro, para a velhice, a despeito da resistência com que se rendia, tinha já 2 dentes postiços, pintava o cabelo, e dos cantos da boca 2 rugas serpenteavam-lhe pelo queixo abaixo, desfazendo-lhe a primitiva graça maliciosa dos lábios. Ainda assim, porém, conservava o pescoço branco, liso e grosso, e os seus braços não desmereciam dos antigos créditos. À mesa, a visita comeu tão pouco e tão pouco bebeu, que os donos da casa a censuraram jovialmente, fingindo aceitar o fato como prova segura de que o jantar não prestava. O obsequiado pedia por amor de Deus que não acreditassem em tal e jurava sob palavra de honra que se sentia satisfeito e que nunca outra comida lhe soubera tão bem. Botelho lá estava, ao lado de um velhote fazendeiro, que por essa ocasião hospedava-se com o Miranda. Henrique, aprovado no seu primeiro ano de medicina, fora visitar a família, em Minas. Isaura e Leonor serviam aos comensais, rindo ambas a socapa por verem ali o João da venda engravatado e com piegas de visita. Depois do jantar apareceu uma família, conhecida, trazendo um rancho de moças. Vieram também alguns rapazes, formaram-se jogos de prendas, e João Romão, pela primeira vez em sua vida, viu-se metido em tais funduras. Não se saiu mal todavia. O chá das 10:30 correu sem novidade, e, quando enfim o neófito se pilhou na rua, respirou com independência, remexendo o pescoço dentro do colarinho engomado e soprando com alívio. Uma alegria de vitória transbordava-lhe do coração e fazia-o feliz nesse momento. Bebeu o ar fresco da noite com uma volúpia nova para ele, muito satisfeito consigo mesmo, entrou em casa e recolheu-se, rejubilando com a ideia de que ia descalçar aquelas botas, desfazer-se de toda aquela roupa e atirar-se à cama, para pensar mais à vontade no seu futuro, cujos horizontes se rasgavam agora iluminados de esperança. Mas a bolha do seu desvanecimento engelhou logo a vista de Bertoleza que,
estendida na cama, roncava, de papo para o ar, com a boca aberta, a camisa soerguida sobre o ventre, deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas. E tinha de estirar-se ali, ao lado daquela preta fedorenta cozinha e bodum de peixe. Pois, tão cheiroso e radiante como se sentia, havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro sujo em que se enterrava a hedionda carapinha da crioula. Ai! Ai! Gemeu o vendeiro, resignando-se. E despiu-se. Uma vez deitado, sem ânimo de afastar-se da beira da cama, para não se encostar com a amiga, surgiu-lhe nítida ao espírito a compreensão do estorvo que o diabo daquela negra seria para o seu casamento. E ele que até aí não pensara nisso. Ora o demo! Não pôde dormir, pôs-se a malucar, ainda bem que não tinham filhos. Abençoadas drogas que a bruxa dera a Bertoleza nas 2 vezes em que esta se sentiu grávida. Mas, afinal, de que modo se veria livre daquele trambolho? E não se ter lembrado disso há mais tempo. Parecia incrível. João Romão, com efeito, tão ligado viverá com a crioula e tanto se habituar a vê-la ao seu lado, que nos seus devaneios de ambição pensou em tudo, menos nela. E agora? E malucou no caso até as 2 da madrugada, sem achar furo. Só no dia seguinte, a contemplá-la de cócoras à porta da venda, abrindo e destripando o peixe, foi que, por associação de ideias, lhe acudiu esta hipótese: e se ela morresse?